Olá pessoal, eu sou a Poli Lucena do canal Prof. Me Explica e estou aqui com vocês para mais uma aula do Prof. Me Explica Imuno. Nessa segunda aula a gente vai falar a respeito dos principais componentes do sistema imune, desde o nível molecular até chegar nos órgãos linfóides. Os órgãos linfóides primários e secundários vão ser estudados lá na terceira aula. Se você quer saber a respeito de termos, diferença básica do sistema imune inato e adaptativo, você vai acessar nossa primeira aula. As referências para vocês estudarem novamente, eu reforço com vocês o livro do Abbott, que é o livro de imunologia básica. Falando a respeito dos principais componentes do sistema imunológico, a gente observa que eles vão desde o nível molecular, onde a gente vai ter, por exemplo, interação receptor-receptor, até chegar ali na constituição de órgãos e anatomia macroscópica propriamente dita. Então a gente pode observar nessa imagem que o sistema imunológico é um sistema aberto. A gente tem uma rede de vasos linfáticos que são aqui intercalados por linfonodos. Os linfonodos são importantes agentes filtrantes da linfa, ultrafluido aqui do sangue, e nós temos uma associação muito importante aqui ainda com o sistema esquelético, porque a partir da medula óssea vermelha nós vamos ter produção de importantes células que compõem o sistema imune. Primeiro, falando a respeito de citocinas. Citocinas são moléculas constituídas de proteína. É um grupo bem heterogêneo, tem vários tipos de citocinas. Quimiocinas, interleucinas, fator de necrose tumoral. Essas citocinas basicamente têm a função de mediar e regular os aspectos da imunidade natural e adquirida, e elas são sintetizadas a partir de uma ativação celular. Quando uma célula reconhece, por exemplo, a partir de um receptor, que tem algo estranho ali no corpo que precisa ser resolvido. E elas têm uma característica aqui que é muito específica delas, que é o pleiotropismo. Pleiotropismo é o que? A capacidade da citocina de atuar em diversos tipos de células e exercer múltiplos efeitos biológicos. Então vamos observar aqui essa imagem. Nós temos aqui um canal, que é um vaso sanguíneo. Dentro desse vaso sanguíneo eu encontro diferentes elementos. Por exemplo, aqui em vermelho a gente tem as hemácias, em amarelo diferentes leucócitos, azul também leucócitos. E aqui nessa parte branca da imagem a gente tem um tecido que, por sinal, está sendo invadido por esses bastões aqui roxos. Então, ali naquele tecido, a gente tem substâncias e também células que vão reconhecer essas bactérias e, a partir da interação com elas, elas vão produzir e liberar moléculas de citocinas que vão atrair células que estão presentes lá no sangue para o local da infecção, a fim de aumentar aquele processo que está instaurando ali naquele local. Então, a bactéria, basicamente, ativa a liberação de citocinas e quimiocinas pelos macrófagos. Macrófago é um monócito que saiu do sangue e foi ocupar o tecido. Então, ele muda o seu nome, deixa de ser um monócito, passa a ser chamado de macrófago. Então, quando esse macrófago que interagiu com aquela bactéria libera essas citocinas, vão haver algumas alterações ali nos locais, a nível de permitir que essas células vão de encontro com o macrófago que está interagindo com aquela bactéria. Então, por exemplo, a gente libera aqui espaço entre as células endoteliais do vaso sanguíneo, que vai favorecer a vasodilatação e, ao mesmo tempo, aumentar a permeabilidade aqui vascular, ou seja, células, líquidos, componentes presentes no sangue vão sair do sangue e passar para o local do tecido que está infectado. Lá naquele local da infecção, a gente vai ter então alguns sinais cardinais da inflamação. Quando aqui, por exemplo, eu tenho o extravasamento de hemácias, vai deixar a região vermelha, então causa um vermelhidão. Esse processo, esse mecanismo que está acontecendo, vai gerar aumento de calor, então também eu tenho também aumento de temperatura local. E todo o fluido do sangue, a parte líquida do sangue que acaba extravasando também vai causar um edema. Depois, quando todas essas células estão atuando em conjunto aqui para destruir aquelas bactérias,
Essas células inflamatórias, então, migram para o tecido e vão liberar, por fim, mediadores anti-inflamatórios que vão causar o que? Dor. Quem vai ser responsável por produzir essas citocinas? Só os macrófagos? Não, na verdade eu tenho ali todas as células do sistema imune envolvidas nessa produção. Por exemplo, eu tenho células que vão fazer fagocitose, que é o processo basicamente de pegar aquele micro-organismo e levar ele para dentro do seu citoplasma. Então, dentre esses fagócitos, eu posso ter um neutrófilo, um basófilo, um eosino, um monócito, um mastócito, células apresentadoras de antígeno. Posso também ter a participação de linfócitos produtores de anticorpo, que a gente chama de linfócitos B, linfócitos com imunidade mediada por células, que são os linfócitos T, e posso ter também a presença de uns linfócitos que são mais específicos lá da imunidade inata, que a gente chama de células NK ou natural killers, né, assassinos naturais, lá no sangue, onde esses leucócitos poderão se encontrar. Então a gente observa aqui, ó, se a gente centrifuga o sangue, eu consigo obter 3 camadas. Aqui embaixo, a parte vermelha, que a gente tem a porção M com hemoglobina, que confere a coloração vermelha para o sangue, está presente lá nas hemácias. As hemácias são importantes células associadas com o transporte de oxigênio para o nosso corpo. Então, elas existem uma quantidade infinitamente maior do que, por exemplo, os leucócitos. Aí a gente tem uma camada aqui branca, né, uma interface, onde eu tenho a presença dos glóbulos brancos ou leucócitos, que são células do sistema de defesa do corpo, e a presença também de plaquetas. As plaquetas não são células, elas são elementos figurados do sangue. Elas se originam a partir de fragmentos dos citoplasmas dos megacariócitos. Então a gente não pode considerar ela como sendo uma célula. E elas estão associadas com a formação do tampão plaquetário. Por exemplo, quando você corta o seu dedo, e poderia ter a possibilidade ali de ocorrer, por exemplo, uma hemorragia. Então a gente estanca aquele corte a partir do tampão plaquetário. E aqui na porção mais superior, a gente teria a porção líquida, que por sinal é a quantidade maior que a gente tem no sangue, onde eu vou encontrar dissolvido aqui diferentes tipos de substâncias, anticorpos, proteínas, substâncias que devem ser eliminadas lá na filtração dos rins, estarão todas presentes aqui. Então é um importante local para a gente fazer dosagem, por exemplo, de diferentes substâncias. O nosso corpo é formado por 5 classes diferentes de leucócitos. Ah, professora, como eu vou fazer para poder diferenciar esses 5 tipos de leucócitos do sangue? Então a gente normalmente faz um teste que chama esfregaço sanguíneo. Consiste basicamente em você colocar uma gota de sangue ali na lâmina, na extremidade dela, utilizar uma lâmina extensora que ela apoia ali o sangue, permite que ele escorra por capilaridade e escorrer aquele sangue em cima da lâmina. Só que eu preciso fixar aquela célula para ela manter a sua morfologia e logo depois fazer uma coloração. Coloração muito utilizada é hematoxilina eosina, o HE, que vai ter um princípio aqui, ó, bem interessante, né, de afinidade com substâncias básicas com substâncias ácidas. Como que esse processo funciona, então, basicamente? Então, a gente tem aqui uma coloração antiga, foi descrita lá em 1876, certo? E cada um dos 2 corantes vai ter uma propriedade. Por exemplo, a eosina é um corante de caráter ácido que tem uma coloração laranja. Já a hematoxilina é um corante de caráter básico que vai ter uma coloração roxa. Só que na hora de corar, elas vão ter afinidades. Então, o que a gente entende? Que a eosina, um corante ácido, vai corar estruturas básicas, por exemplo, a hemácia. Já a hematoxilina é um corante básico que vai corar estruturas ácidas, como é o caso do DNA, RNA, as plaquetas, vão todos ficar ali pelo tom de roxo. Então, a partir dessas propriedades aqui dos corantes, a gente consegue classificar aqueles 3 leucócitos que a gente acabou de ver. Por exemplo, aqui em A, se a gente observar, parece que não corou os grânulos, mas não é porque não corou, é porque esses grânulos eles são neutros, eles não têm afinidade nem pelo corante ácido e nem pelo corante básico. E por isso a gente configura ele de neutrófilo. Se lia pelo neutro, ele não assume um partido ácido e nem um partido básico, certo?
Sendo que aqui a gente vai conseguir ver muito bem o núcleo dele, que vai variar ali entre 3 a 5 núcleos lobulados. Depois a gente vai ter essa célula B, que corou muito bem o núcleo, que geralmente aqui ó, é duplo, tem uma cromatina aqui ligando os dois, uma cromatina fina. Esse núcleo, então, é uma estrutura ácida que corou pela hematoxilina, por isso ele ficou roxo, mas os grânulos que ele exibe aqui no seu citoplasma coram todos em laranja, indicando que seus grânulos são básicos e coraram com um corante ácido. Então a gente tem o que? Uma estrutura básica com tropismo pelo ácido, ou seja, um eosinófilo. O filo é de filia, atração, tropismo, por aquilo ali. Enquanto que o eosino, atração pelo ácido, eosino de ácido, tá? E por último, a gente tem um terceiro leucócito aqui, onde a gente não está conseguindo observar bem o núcleo, uma vez que os grãos têm a mesma propriedade que o núcleo, então a célula toda se cora de muito roxo. Então que a gente tem grânulos ácidos, assim como o seu material genético, que vão se corar por um básico. Então a gente tem uma célula basofílica com tropismo pelo um corante básico. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula sobre componentes do sistema imune. Vamos então seguir para a próxima aula, que é a respeito dos órgãos linfóides primários e secundários. Vejo vocês lá!